Quando a gente resolve negar o medo, a gente está negando a nossa voz interior. E esse é o pulo do gato para a gente aprender a lidar com o medo. O medo é uma emoção universal. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, todo mundo sofre com isso. As causas são diversas. O medo pode ser o medo de um objeto específico, pode ser de algum acontecimento do passado que causou algum trauma ou algum estranhamento para si mesmo, ou pode ser até de causas que a gente chama de subjetivas, como o medo da morte, o medo de fantasma, o medo de doença, medo de coisas desse tipo. Até de coisas corriqueiras, como atravessar a rua, andar de moto, dirigir um carro, andar de avião. Essas coisas geram um medo que às vezes a gente não sabe nem como explicar por quê, mas o fato é que ele acontece. O problema da gente sentir o medo é quando ele deixa a gente paralisado. Vocês já devem ter ouvido diversas vezes na vida de vocês pessoas falando: você não pode deixar o medo te paralisar, você não pode deixar com que o medo te impeça de fazer as coisas. É verdade. Mas pra gente conseguir sair desse estado, quem já passou por isso pode escrever aqui embaixo contando a sua história, a gente precisa entrar dentro do medo e saber o que é que ele tá mostrando pra gente, como qualquer outra carga afetiva. Tem um medo também que a gente sente de coisas que ele vai passando desapercebido. Sabe aquela coisa que vai comendo pela beirada? Então a gente tem medo de ir pra lugares novos que tenham muitas pessoas novas, porque no fundo a gente tem vergonha, timidez ou medo de se relacionar, e aí isso vai ficando um pouco difícil e você vai ficando cansado e com várias outras coisas pra fazer, e aí quando você vê, você não tá mais fazendo aquela coisa ou aquela atividade porque você não olhou pro medo e você não conseguiu continuar fazendo aquilo. Então, esse medo que vai comendo as suas coisas pela beirada, talvez seja um dos mais prejudiciais, porque quando você vê, passou um montão de vida, um montão de tempo e você deixou de fazer várias coisas por causa dele. Então, em última instância, esses medos eles podem atrapalhar não só os seus afazeres, mas também as suas relações, a sua rede, né? Seja a sua rede de trabalho, a sua rede de amigos, a sua rede de relações, mas quem ele mais vai atrapalhar é você mesmo. Existem alguns medos que são considerados universais e outros que são considerados sociais. Os medos universais são esses mais comuns que a gente já sabe: medo de doenças, medo da morte, medo de coisas desse tipo. Os medos sociais, eles estão ligados a coisas da sociedade. Então, por exemplo, medo da sua reputação, medo do fracasso, medo do sucesso. Gente, porque as pessoas não têm medo só das coisas negativas, elas também têm medo das coisas positivas e do que isso pode gerar na vida delas. Percebe que atrás do medo tem sempre algum medo da consequência que aquilo vai gerar pra gente, seja do quórum de trabalho que vai gerar, ou seja do efeito que a gente vai ter que suportar. Por exemplo, se em última instância você consegue ter a honestidade de perceber que você tem medo do sucesso, por exemplo, você imagina o trabalho que você vai ter que ter para administrar o sucesso, as críticas que vão vir, suportar os elogios que você vai receber e dar conta de manter isso numa linha crescente. Os medos, eles são gerais. Eles não escolhem serem negativos ou positivos. Eles se dão em várias instâncias. Através do medo, a gente pode inclusive enxergar não só os valores da pessoa que está sentindo medo, mas também valores culturais e sociais da época. Pensa bem, antigamente era muito mal visto uma mulher casada que pedisse o divórcio ou quisesse se separar da família e do marido, né? Então a pessoa preferia, por medo de conquistar uma má reputação e das consequências que isso traria para ela, viver um casamento falido ao invés de se separar. Veja que prisão terrível que o medo pode te colocar. Então hoje a gente olha para esse tipo de situação com olhos do passado. Nossa, mas isso já foi. Foi mesmo. Será que isso não se transformou em algum outro tipo de medo que a gente vive hoje? Disfarçado, descarado, assim, em outras questões da nossa vida, da nossa cultura e dos nossos valores atuais? Ou mesmo os nossos próprios valores? Com certeza a gente olha para uma história como essa e a gente pensa que isso é do século passado. Mas eu garanto para você que se a gente fuçar no nosso círculo próximo, a gente consegue achar uma ou outra pessoa que ainda tem esse mesmo medo que a gente tá chamando de secular. Jung, na sua psicologia, considerava o medo uma fuga da voz interior. A voz interior que ele tanto fala é o tal do self.
o tal da alma. Então, o jeito que a gente tem de entrar em contato acordado com essa voz interior é via a emoção, via a carga afetiva. É um jeito que o inconsciente tem de se manifestar pra gente. Quando a gente resolve negar o medo, a gente tá negando a nossa voz interior. E esse é o pulo do gato pra gente aprender a lidar com o medo. Então, sabendo que hoje, quando a gente tem medo, existe uma voz interior que tá falando coisas pra gente, muda a coisa de figura. É claro que a gente não tá falando aqui que o medo, todas as vezes, é considerado uma coisa que, então deixa eu ouvir a minha voz interior. Se você tá numa situação de perigo, situação de risco, se você vai ser assaltado, se você vai ser atropelado, se alguma pessoa vem e tenta fazer alguma agressão contra você, não precisa ouvir voz interior nenhuma, tá, gente? Ninguém é louco aqui de falar um negócio desse. Mas a gente tá falando de situações onde a gente tem esses medos como os que a gente exemplificou no começo do vídeo. Situações de medos sociais, de medos subjetivos, como, sei lá, o medo da solidão. Esse tipo de medo que a gente não tá passando por uma situação de perigo ali na hora, mas é um medo que ronda a gente e que impede a gente de avançar. Sendo assim, o medo é sempre um confronto entre aquilo que é consciente pra gente, ou seja, aquilo que é conhecido pra gente, aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já viveu, versus o inconsciente, aquilo que a gente não sabe, que a gente não viveu e que é desconhecido pra gente. Andar nessa direção é que gera essa sensação de medo do novo, medo de provocar algum tipo de transformação naquilo que a gente já tem estruturado, ou na nossa vida, ou dentro da gente mesmo. Então, assim como as outras emoções, o medo vai sempre revelar na gente algo mais profundo que precisa ser visto. Não só precisa, mas que quer ser visto. É nesse conflito de opostos, de inconsciente e consciente, que a psique consegue se autorregular, que é esse jeito que a vida tem de fazer com que a gente consiga abraçar novas partes do nosso ser, integrar coisas que a gente ainda não tem integrado. Esses medos que a gente sente, por exemplo, em relação a objetos específicos, às vezes até a animais e tal, eles são medos que são baseados ou em acontecimentos da sua história de vida, acontecimentos que você pode não lembrar mais, coisas que te deixaram marcas ou até traumatizado, ou a gente tem o medo, quando é um objeto específico, como algo simbólico. A gente tem que ver dentro de um processo o que é que aquele objeto ou aquela coisa social, por exemplo, a morte, representa pra você. Porque só através do significado desse símbolo a gente consegue tratar a questão aonde o medo se encontra. Então, o medo, ele é um invólucro que dá uma embalada em algum conteúdo que pra você ainda não é integrado. É possível a gente diferenciar a intensidade do medo que a gente tá sentindo. Se é um medo normal, que é aquele que a gente sente quando algo coloca a gente em risco ou ameaça a nossa integridade física ou até mesmo psicológica, e ele vai embora assim que esse sinal de risco não existe mais. Esse é aquele medo, ok. E aí existe um medo que é um medo exagerado, que é o medo que a gente chama de fobia. Em grego vem do Phobos, né? Tem um deus que chama Phobos. Que é um medo que a gente sente que ele é mais descontrolado. E ele parece não ter muito nexo, mas no fundo ele tem. É esse tipo de medo que a gente olha e relaciona com os conteúdos inconscientes que eu acabei de citar os exemplos. Esse tipo de medo, que vem dessas fobias, são os tipos de medo que são mais prejudiciais, porque são aqueles que comem pela beirada e que privam você de fazer as coisas, às vezes até os afazeres normais da sua vida que você deveria estar fazendo, mas não faz porque existe esse medo que te impede de avançar. Então é assim que a gente consegue diferenciar um medo do outro. Então, às vezes uma pessoa pode ter um medo de cobra. Cobra é um bicho que solta veneno. Mas o veneno é algo muito relativo, porque quando você pensa, por exemplo, no medicamento, numa medicina, o potencial de cura ou de veneno depende da quantidade ingerida. Um remédio que você compra, mesmo na farmácia, se você ultrapassar a quantidade ingerida, ele é um veneno para você. Mas se você ingerir na quantidade certa, para a causa certa, ele pode significar cura. Tudo isso depende do significado, do símbolo que aquele objeto representa e daquilo que tem ligação com você. Por isso não tem receita, não tem milagre. A gente tem que encarar o negócio de frente e, fazendo jus à minha
minha outra playlist, De Cara Comigo, a gente tem que ficar de cara com a gente mesmo para saber qual é o conteúdo que esse medo envolve. É esse invólucro, né? Bem canceriano ali, bem aquela concha que envolve um conteúdo. E aí esse conteúdo tenta entrar na sua psique com um formato de medo. E aí o primeiro alerta é a gente ficar, né? Tipo, querer fugir daquilo. Mas em última instância ele tá querendo te levar numa nova direção de si mesmo. Assim como com outras cargas afetivas, o nosso corpo é um só. E quando a gente tem essas emoções de medo, o corpo também tem aquelas reações que são os efeitos somáticos que a gente inclusive já citou nos outros vídeos, que são uma respiração acelerada, uma dificuldade para respirar, uma irritação, né, uma irritabilidade muito grande, insônia, dificuldade para dormir, algum tipo de até compulsão, por exemplo, beber exageradamente, comer exageradamente, usar outras coisas exageradamente, taquicardia, sudorese, enfim, todas essas coisas são efeitos somáticos de quando o medo ele tá ficando muito persistente, muito grande, tá sendo muito negado, o conteúdo que ele tá trazendo pra você não tá sendo olhado, e aí o corpo começa a falar, vamos lá, vamos olhar isso, vamos ver se via corpo a gente consegue olhar. Como eu disse no começo, o corpo é um só, a gente vai ter esses mesmos efeitos, até que isso se torne uma coisa um pouco maior, e aí pode virar um efeito somático maior, acarretando numa doença, por exemplo. Isso pode acontecer. Então eu falei aqui que o medo ele promove essa autorregulação da psique, né? Esse conflito de opostos entre inconsciente e consciente. E aí você deve estar se perguntando, integração do quê, gente? De você mesmo, amor. De você mesmo. Das suas próprias partes que você não conhece a respeito de você ainda. Ou você acha que você já conhece tudo a seu respeito, que você já viveu tudo que você tinha pra viver. Acho que não. Acho que até o último dia de vida a gente ainda vai estar vivendo novas coisas e aí a gente vai estar mudando, que é o que a gente chama quando a gente integra um novo conteúdo na gente ou vários novos conteúdos, daí a gente fala, eu mudei. Mas assim, as coisas que estavam lá com você continuam, você acrescentou. O que pode ter acontecido é uma transformação, que daí é uma escala de medida um pouco diferente, que é você pegar uma coisa que antes você fazia de um jeito um pouco superficial, e aí de repente você aprendeu a fazer isso com mais profundidade, então o seu range daquela sua característica, qualidade, enfim, coisa que você exerce ficou maior, e aí você fala que você sofreu uma transformação. Então, sobre esse tipo de integração que a gente fala, quando a gente fala que a psique arranja um jeito de se autorregular, porque é assim que se dá o desenvolvimento da vida. É sobre isso que eu tô falando quando eu digo que a nossa vida tem que avançar, porque avançar pra frente, andar com o carro na rua, enfim, né, fazer aniversário, beleza, cara, a gente vai fazer. Mas avançar com você mesmo é que são elas. Tem receita? Não, nem milagre. Então assim, se você tá esperando ver esses vídeos e achar que ele vai ser uma poção milagrosa pra resolver seu medo, sua ansiedade, sua carga afetiva, seja lá de qual natureza for, não. Preciso ser honesta com você. Não tem receita de bolo, não tem milagre. Tem processo. E o trabalho acompanhado, assistido, como esse que eu faço, por exemplo, de desenvolvimento de vida, ele é importante nesses casos, sendo com qualquer profissional que tenha essa habilidade, porque ele te deixa mais seguro, mais confortável e mais consciente para você conseguir andar em direção a esse desconhecido, que é, no final das contas, o fator que te causa esse medo todo. Você que assistiu esse vídeo até aqui, conta pra gente se você conseguiu se enxergar em alguma dessas situações na sua vida, ou se você tem outras situações que você possa compartilhar aqui com a gente, onde você identificou que o medo estava te paralisando, ou que você viu que o seu medo era em relação a algum acontecimento lá do passado, de trás, que te travou para fazer certas coisas ou até a fazeres pessoais, ou se você tinha então um medo simbólico e sobre o que era, se você puder contar, escreve pra gente, a gente morre de curiosidade para saber o que vocês têm para contar e a gente quer aprender com isso também, porque tudo isso é matéria-prima de conhecimento e sabedoria pra gente. E se você gostou, solta o dedinho, dá um joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!